E aí, pessoal? Como vão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Como vocês estão? Estão tudo bem, né? Nesse momento de quarentena que nós estamos vivendo, né? E a gente vai dar continuidade, hoje vou estar dando continuidade às apresentações que estão ocorrendo ao longo da semana. As apresentações tanto essas feitas pelos alunos acadêmicos da UEAP, onde nós apresentamos trabalhos que são feitos no laboratório de manejo, são apresentados em congressos nacionais e internacionais e estão sendo publicados aqui no nosso canal, no Laboratório de Manejo Florestal, aqui no YouTube, onde nós podemos mostrar para um público maior o que nós fazemos no laboratório. Bom, e eu vou apresentar o meu trabalho que foi apresentado no terceiro congresso Amapaense de Engenharia Florestal, denominado pelo uso da regressão robusta para estimativa de volume de floresta plantada em região amazônica, aqui mesmo no estado do Amapá. Bom, meu nome é Gabriel Vitor Caetano Liarte, sou acadêmico do quinto semestre de Engenharia Florestal, sou orientando do professor adjunto professor doutor Jadson Coelho de Abreu, né? Professor na UEAP, e vamos dar início à nossa apresentação desse trabalho. Vamos iniciar com a introdução. Bom, a mensuração florestal é uma das vertentes da engenharia florestal no qual nós trabalhamos, aonde nós pegamos dados como com variáveis dendrométricas, né? Quando nós falamos de dendrometria, que é uma das coisas que nós somos bastante familiarizados dentro dessa vertente da engenharia, no qual, né, Prodan e colaboradores falam que a dendrometria trata da determinação ou estimação das variáveis dendrométricas das árvores de grande porte, povoamentos e florestas e seu crescimento e subprodutos florestais. Bom, e com isso nós fazemos técnicas estatísticas, aplicamos técnicas estatísticas nessas variáveis dendrométricas, aonde, né, se trata pela organização, interpretação desses dados que são usados para experimentos, tanto tratando da estatística, né, que é uma ciência responsável por essa coleta de dados, para nós fazermos essas pesquisas. Uma dessas técnicas estatísticas aplicadas às variáveis dendrométricas para buscar uma resposta são as análises de regressão, né? As análises de regressão elas são aplicadas para correlacionar duas variáveis, tanto x e y, para buscar uma resposta. E a análise de regressão, segundo Morales, é uma ferramenta da estatística que explora a relação entre variáveis quantitativas ou qualitativas, né? Aonde nós quantificamos, a gente mais vê variáveis quantitativas dentro dessas nossas técnicas estatísticas da mensuração florestal. É aí que nós chegamos ao que a gente usa, que são também os modelos de regressão, né? Esses modelos de regressão, eles são de extrema utilidade no nosso estudo estatístico, tanto do nosso setor florestal, devido a essa sua facilidade de leitura dos dados. Bom, esse modelo se encontrar na literatura e pode ser dividido em dois grupos. Quais são? Os não lineares e os lineares. Os lineares são aqueles que usam dois coeficientes, no caso beta 0 e beta 1, usando uma variável dependente e uma independente, que no caso aí é o DAP. Já os modelos não lineares podem ser aplicados por uma ou mais variáveis independentes. Ele não necessita apenas ele não é necessário apenas duas, né? Ele aceita mais de uma, tanto como beta 0, 1, beta 2 e etc. E aqui é um exemplo básico de uma regressão linear simples, aonde a gente está tentando correlacionar esses pontos, que podem ser qualquer coisa, tá? É só demonstrativo.
e aplicado essa reta de regressão. Essa regressão e correlacionando no eixo X, que às vezes normalmente ficou DAP, que é a variável independente, e Y pode ser qualquer coisa, como uma regressão calcula que pode ser a relação isométrica, onde o Y é altura e X é DAP, onde a gente prediz a altura de um povoamento. A obtenção também da estimativa do volume, regressão são usadas para a classificação de sítios florestais, para a descrição de perfil de tronco das árvores, que são os afilamentos, para a obtenção de estimativa do estoque de biomassa e nutrientes, e a caracterização de tendência de crescimento em diâmetro, distribuição diamétrica, altura, volume, entre outras variáveis de povoamento. Bom, então qual foi o objetivo desse meu trabalho apresentado no CONAF, no terceiro CONAF? Foi fazer uma comparação dos métodos de ajuste do modelo de regressão, sendo o método dos mínimos quadrados e o de regressão quantílica como método robusto, a fim de ver qual não sofre influência de outliers. Qual foi? Nós foi aplicado uma regressão simples com o método de minimização dos quadrados, diferente de métodos comumente usado, o método de mínimos quadrado, e a nossa hipótese de que a regressão quantílica, esse método robusto de minimização dos quadrados, ajustaria de uma forma que seria teria menos tendência a outliers no conjunto de dados. Ou seja, se mostraria mais robusto a esses dados discrepantes. E essa foi a nossa hipótese, onde a gente vai comprovar nesse trabalho. Bom, materiais e métodos. Os dados foram provenientes de uma empresa que trabalha aqui no estado, que trabalha no ramo florestal, de floresta plantada. Esses dados são de floresta plantada, são de eucaliptos. A gente tem uma figura meramente ilustrativa de como funciona. E esses dados foram ajustados numa regressão linear, como eu já disse, uma regressão linear simples, mas foram ajustados por métodos diferentes. Uma pelo método tradicional, que é usado pelo MQO, dos mínimos quadrados ordinários, e o do método de regressão quantílica. E essa análise de dados foi feita no software R, num laboratório de manejo florestal na Universidade do Amapá. Esse software normalmente a gente usa para diversos trabalhos. Essa é o que a gente mais usa lá. E os critérios estatísticos para validação do melhor modelo, foi o R quadrado, que é a correlação de Pearson. A gente tem aqui a raiz quadrada do erro médio e o critério de informação arcaic. Esses aí foram os critérios estatísticos para validar qual dos métodos seria o mais eficiente, se seriam eficientes. Bom, modelo de ajuste. Essa aqui é a regressão, modelo linear, aonde a gente vai estar aplicando, aonde y é a variável dependente, no caso o volume. O beta 0 ele é o coeficiente linear, o beta 1 é o coeficiente angular e a variável independente, que é o x1 mais o erro aleatório que contém no modelo. Já os métodos de ajuste foram testados. Foram mínimos quadrados ordinários, comumente usado, e o método proposto, que é por regressão quantílica, que que ele é bastante complexo, por isso foi feito no R, onde ele é rodado pelo algoritmo simplex, no pacote do R. E nele a gente deve ter uma atenção a esse depois do beta J, que é o chamado tal. É nele que a gente determina o quantil que a reta vai passar. Por exemplo, tem trabalhos, pode ter trabalhos que sugerem que passe a porcentagem de 0 a 99, tanto por 30, por 50, por 70, 80, 90 e 99.
por onde eles determinam que a reta vai passar, e aí no tal que a gente determina o quantio que é falado. E nesse trabalho a gente usou o quantio de 50%, que é por onde vai passar a mediana, e aonde ele vai sofrer menos influência dos dados discrepantes. Bom, chegamos aos resultados e discussão. Vamos primeiro para os resultados da estatística descritiva. Então, aqui são os métodos de meios quadrados ordinário e regressão quantílica. Como o modelo foi um modelo linear, e como eu disse que os modelos lineares usam apenas dois parâmetros, que no caso é a variável dependente e independente, nós vamos ter apenas os parâmetros beta0 e beta1. As estimativas foram boas, os resultados foram bons, tanto para os dois métodos foram aceitos. Nós tivemos um erro menor de 0,035, parecido para os dois métodos, tanto também como a correlação. Tivemos uma boa correlação com resultados parecidos também, de 0,71, parecido. Nós temos já uma diferença, né, aonde nós podemos notar a diferença no critério de informação arcaic, né? O que é o critério de informação arcaic? Ele estima a quantidade relativa de informações perdidas por um determinado modelo. Ou seja, esse critério, né, ele calcula o quanto de informação o modelo perdeu naquela base de dados. Ou seja, então, quanto melhor, quer dizer, quanto menor, quanto menos informações ele perde, melhor. Quanto menor, melhor. Então a gente pode ver aqui que o mínimo quadrado foi menos 454. Foi bem baixo, então foi bom resultado. Mas a gente tem uma superioridade nos dados que foram calculados pelo método de regressão quantílica, onde a gente tem menos 614, ou seja, a gente teve uma menor perda de informações ajustado pelo método de regressão quantílica, né? Onde a gente pode ter a diferença no critério de informação arcaic. E todos esses dados foram... o p-valor dele foi menor que 0,01. Aqui a gente tem um gráfico de correlação. A gente pôs um dado de forma proposital para ver qual dessas retas, qual das regressões sofreria influência desse dado posto de forma proposital nessa base de dados. Então, a gente teve essa correlação, né, esse ajuste pelo método dos mínimos quadrados, no modelo linear, e aplicamos também a reta de regressão quantílica, aonde a gente pode observar o que? Essa linha vermelha é por MQO, e o ajuste da cor verde, né, a linha da cor verde, é para o RQ. Então a gente tem a gente pode observar que o método por mínimos quadrados tem uma influência desse dado, desse outlier posto no gráfico, aonde a gente não vê isso na regressão quantílica. A gente vê que ela mantém, né, mantém a correlação sem se manter, sem ser influenciada por esse dado, ou seja, se mantém robusta a esse outlier, tanto como os outros. Essa base de dados é bem boa por ser também de frente plantada. Então, a gente pode ver a saída primeiro da ajuste por RQ, para tentar buscar aquele primeiro dado, e passa pelo meio do conjunto de dados sem ser influenciado pelo outlier posto de forma proposital. A gente tem aqui esse gráfico de resíduo, aonde a gente também tem residualidade em porcentagem, e os dois métodos ficaram menos de 5%, entre 5%, entre 5%, né? Aí a gente pode observar aqui também dados um pouco parecidos, né? Um gráfico um pouco parecido, mas a gente minuciosamente pode observar que há uma homogeneidade maior no gráfico de regressão quantílica, aonde a reta ela se aglomera de forma bem centralizada, um pouco diferente pelo método de MQO. Não dizendo que um é ruim e outro é bom, os dois são bons, mas o método por regressão quantílica
teve uma leve superioridade. Então a gente conclui que o quê? O ajuste por meio de regressão contílica apresentou melhor resultado para a observação, se mostrando mais robusta aos dados discrepantes, principalmente ao posto de forma proposital. A gente pode ter observado que a regressão com método ajustado por regressão contílica, né, essa regressão linear, ela se mostrou menos tendenciosa a esse dado discrepante, sendo proposto para dados de floresta nativa esse método de regressão quantílica. Bom, os agradecimentos à Universidade do Estado do Amapá, né, ao Laboratório de Manejo Florestal, tanto como todos os funcionários que trabalham lá e que nos dão suporte para que nós estejamos aqui, e ao meu grupo de pesquisa dos métodos quantitativos aplicados aos recursos florestais, que é de onde eu faço parte, e os acadêmicos também que trabalham no laboratório de manejo fazem parte, alguns. Bom, essas são as referências usadas no trabalho, dando ênfase à tese do meu orientador Jades Coelho de Abreu, da onde eu me norteei bastante para apresentar esse trabalho, onde ele usa a regressão quantílica nessa tese, tanto como também um algoritmo chamado Rorschach, que ele calcula um coeficiente, né, também é um método de minimização quadrado. E é isso. Muito obrigado por prestar atenção, se ficaram até agora aqui no vídeo. Se inscrevam no canal para dar uma ajuda e acompanhar os trabalhos que nós fazemos aqui no laboratório de manejo florestal. E até a próxima.